Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão ligados aí com Deus e conosco. Desejo aí um bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, recebendo essa mensagem. Boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Quero orar, compartilhar a palavra do Senhor, dirigindo os irmãos neste momento, para que Deus possa trazer assim uma fortaleza através da palavra para os nossos corações. Estamos em casa mais uma vez, não podemos estar reunidos na escola bíblica dominical, na doutrina, mas vamos aqui ministrando a palavra, compartilhando aí com os irmãos. Depois, quando tudo voltar ao normal, a gente volta com a escola bíblica propriamente dita e com a doutrina. Por enquanto, vamos compartilhando aí momentos de meditação e aprendendo com a palavra do Senhor. Amém? Querido e amado Pai, elevamos a Ti a nossa voz ao Teu trono. Quero neste momento, Senhor, compartilhar a palavra de Deus com os meus irmãos, com os amigos, com aqueles que desejam, junto comigo, Pai, meu Deus, assim, meditar na Tua palavra. Que o Senhor venha falar bem forte, bem alto aos nossos corações. Que o Senhor venha acalentar este coração, Pai, que está desejoso de receber algo de Ti, Pai, nesse dia. E assim, meu Deus, manifeste a Tua bênção, a Tua graça. A Tua palavra nos anima, a Tua presença nos alegra. E que o Teu Santo Espírito venha falar através das Tuas verdades, aquilo que venha trazer, meu Deus, uma fé fortalecida para cada um de nós na Tua presença. Meu Deus, assim eu te oro, em nome de Jesus. Queridos e amados, eu gostaria de meditar um pouco na palavra no Salmo de número 42. E eu quero ler aqui alguns versículos, né? Vamos ver aqui o Salmo de número 42. O título do Salmo é A Alma Anela por Deus, ou seja, a alma deseja Deus, né? Como suspira a corrente como suspira a coça pela corrente das águas. Assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, quanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas dentro de mim e me derrama a alma, como passava eu com a multidão do povo e os guiava com precisão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu, sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mismo. Um abismo chama outro abismo ao fragor das Tuas catatupas, todas as Tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olivastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Espigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde estás? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Queridos e amados, eu gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus, tomando como base o Salmo de número 42, que fala sobre a minha alma anela por Deus. E quero meditar com você, extraindo aqui desse Salmo
verdades para a nossa alma, para o nosso coração, e pensar um pouquinho quando a nossa alma se abate. O que acontece? O que nós devemos fazer? O versículo de número 5 vai falar exatamente sobre isso. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E eu quero perguntar a você, me dirigir diretamente a você. Como você está se sentindo nesse momento? Como está o teu coração? Eu sei que tem muitos com o coração entristecido, abatido, né? Outros com o coração alegre, porque existe todo tipo de situação. E há muitos cristãos, irmãos, com certeza, que estão vivendo essa situação descrita pelo Salmo 42. A gente não pode negar isso. Jesus mesmo falou isso, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então a verdade é que vivendo assim, se a pessoa viver só naquela tristeza, naquela revolta, naquela angústia, alimentando esse sentimento, vai perdendo muito da vida espiritual. Mesmo que Jesus tenha dito que no mundo tem aflição, ele vai dizer tem de bom ânimo. Então, nós temos que aprender a desenvolver, a ter esse bom ânimo, mesmo em tempo de fraqueza, em tempo de luta. Não nos tornarmos pessoas revoltadas, pessoas que alimentam a angústia, pessoas que reclamam de tudo, pessoas que só vê impossibilidades. Nós temos que entender o seguinte, vai ter momentos que nós não somos super crentes, que nós não somos super homens. Vai ter momentos, sim, de angústia, de tristeza, de fraqueza. Então, por isso que nós precisamos aprender com o salmista, né, como ele se libertou dessa inquietação, né, de desconforto que estava ali passando o salmista naquele momento. Momento assim de perturbação, né? Então, esse salmo vai ajudar tremendamente as pessoas nessa fase temporária de crise que nós estamos aí vivendo, porque eu creio que isso tudo na vida passa, então é um tempo. E nós vamos aprender a saber, irmãos, a viver no momento de abatimento, né? Vem, claro, a tristeza, mas compreender que Jesus, mesmo nesses momentos, ele se revela trazendo uma vida de qualidade, uma vida de experiência, porque tudo que vier vai servir como experiência para cada um de nós. Então, a Bíblia revela que o Senhor, ele traz para nós uma vida significativa, né? Uma vida onde você tem uma vida de qualidade e ela é eterna, ao mesmo tempo abundante, certo? Para o presente momento, ainda que seja um momento de dificuldade. A Bíblia diz lá em João capítulo 10 e o versículo 10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos entender um pouquinho o Salmo de número 42. O livro de Salmo mostra de uma forma bem humana os problemas vividos, né, pelo povo de Deus, pelos seus autores, né? Às vezes estão animados, outras vezes desanimados. Às vezes estão cantando, outras vezes estavam ali chorando. Na lei e nos profetas, nós vamos ver Deus falando de uma forma muito maravilhosa conosco. Sempre quando você se dirige à Bíblia e vai ver em relação à lei e os profetas,
ministério daqueles homens que passaram também por momentos de alegria, momentos de escassez, momentos de crises, mas nós vamos ver ali Deus falando tremendamente com cada um de nós na vida dos profetas e na lei. No período da saída do povo de Israel ali do Egito, a gente viu o cuidado de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus. Mas é interessante que quando nós falamos nos Salmos, nós chegamos nos Salmos, nós vamos perceber que aqui, certo, é a gente falando com Deus. O Salmo é como se fosse uma expressão da alma e nos ajuda a nos expressar diante de Deus. Atanásio, ele disse o seguinte: a maior parte das escrituras, que os Salmos, fala por nós a Deus. É por isso que são de tanto valor para nós. É tão interessante, irmãos, o Salmo, que às vezes você está sem palavras, até para orar, mas você pega o Salmo e você usa aquelas palavras e vai falar a sua alma, porque é uma expressão da alma. Então, por isso que Atanásio, ele vai dizer o seguinte: a maior parte das escrituras, que são os Salmos, falam por nós a Deus. É como se estivesse ali falando as nossas necessidades para Deus. É como se os salmistas, escrevendo em forma de poesia, abriram o coração, expressaram da alma todo o sentimento que eles tinham, recebendo o socorro de Deus. E é muito parecido com os sentimentos nossos que temos hoje. Então, cada um tiveram ali o seu momento e Deus cuidou da vida de cada um. E o Salmo 42 vai mostrar um homem em dificuldades, que não é diferente hoje. Quantos estão passando por grandes dificuldades? A gente muitas vezes se depara com situações, irmãos, onde a gente vê pessoas novas, pessoas bem afeiçoadas, pessoas bem preparadas, mas estão numa situação tão difícil psicologicamente, e nós oramos, mas é uma dificuldade tremenda, porque o problema está lá nos sentimentos da pessoa. Então, são dificuldades que só Deus pode resolver, que só Deus pode curar, que só Deus pode fazer. E a nossa parte é levar a palavra, é orar, é apresentar essas verdades. E o Salmo nos ajuda muito, né? Então, eu aconselho você, de repente você está numa situação difícil, sentimentos querem invadir a sua alma. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, leia os Evangelhos, leia o livro de Salmos e você vai se identificar, com um momento difícil, de crise, que muitos desses homens passaram. E aí o Salmo 42 vai mostrar um homem em crise, né? Nós percebemos que o autor, pelas palavras que ele declara, ele estava infeliz, ele estava confuso, né? Estava perturbado emocionalmente. Ele não estava bem. Por isso diz a si mesmo, ele começa a fazer perguntas para ele mesmo. Ele vai dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então essa declaração, irmãos, vai aparecer nos versículos 5 do Salmo que a gente leu, 42, no versículo 11, né? No Salmo 43, ele vai fazer essa mesma pergunta para ele mesmo. Então, que leva alguns a dizer que esses dois salmos, eles fornecem originalmente um único salmo, era como se fosse um único salmo. Então, esses detalhes nos permitirão saber como o salmista entrou nesse estado de alma. E nós vamos perceber os passos que ele tomou para sair dele. Por que ele entrou nesse estado de alma? Por que ele entrou nessa situação? Por que ele chegou a se sentir tão abatido, tão angustiado, tão triste, a ponto dele perguntar para a alma dele mesmo: que está abatido a minha alma? Mas aí ele vai começar a fazer a pergunta e nós vamos perceber o porquê que
esse homem chegou a essa situação? Se nós formos observar, irmãos, o contexto, né, desse texto, do que estava vivendo, a situação que estava acontecendo ali naquele momento, o reino estava em paz com os vizinhos, não estava ali havendo guerra entre os reinos. A composição do salmo ocorreu durante a revolta de Absalão, um dos filhos de Davi. Você pode ver isso aí em 1 Reis, nos capítulos 1 e 2, né, para que você entenda melhor. Davi estava no norte da Palestina, nos versículos 6 e 7, você vai perceber melhor, e perto do nascente do Rio Jordão. A neve estava ali se derretendo e o Rio Jordão estava transbordando as suas correntezas. E assim era o estado da alma daquele salmista. Ele estava observando que a correnteza que passava ali era tão forte, assim estava o movimento na sua alma, no seu interior de inquietação. E a pessoa, quando está abatido, quando está angustiado, ela não consegue se aquietar, ela fica procurando alguém, ela fica procurando o meio para que possa compreender o que está acontecendo com ela, né? Então, nós percebemos que aqui havia uma inquietação muito grande na alma daquele homem. Era um momento difícil, Davi estava passando ali uma situação muito difícil. Absalão estava em rebeldia contra Davi, contra o rei, e a situação era complicada. Então foi exatamente nesse contexto, nessa situação, que leva a alma daquele homem a entrar em grande angústia. E aí nós vamos ver o retrato, né, de uma pessoa abatida. Como é que fica uma pessoa abatida? As expressões que Davi usa para descrever o seu abatimento são tão fortes que quase podemos vê-lo pessoalmente no Salmo. Se você se deter no Salmo, se você colocar o teu coração, a tua mente, você percebe quase que literalmente, né, pessoalmente, as expressões na face de uma pessoa que está angustiada, que está abatida. No versículo 5 e 11 vai falar o rosto abatido. Olha aqui o versículo 5. Porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, né? Pois ainda o louvarei. No versículo 6, sinto abatido dentro de mim a minha alma. Então ali havia um abatimento tão grande, e ele vai falar exatamente sobre esse auxílio. Ele vai dizer, Deus meu, tu és o meu auxílio. Essa palavra aqui, auxílio, está muito ligada, significando a salvação, como se ele dissesse, tu és a minha salvação, tu és o meu socorro, tu és a minha ajuda. Aquele homem, ele estava com o rosto tão abatido, mas ele olha para dentro dele e ele faz essa pergunta, e ele faz um reconhecimento que existe um Deus que é o seu auxílio, que existe um Deus que pode socorrê-lo. Ele reconhece que Deus é o seu socorro, né? Então, mesmo ele estando ali desanimado, com o rosto abatido, com o semblante abatido, mas ele começa a se lembrar que existe alguém que pode ajudá-lo, existe alguém que pode mudar aquela situação dele. Então basta olhar para ele e se percebe a sua condição. A condição de uma pessoa abatida. Provérbios 15, versículo de número 13. Vamos ver aqui o que diz Provérbios 15, versículo de número 13. Coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia, deixa a pessoa mais bonita, né?
Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem força para lutar, força para enfrentar as lutas. E quando você está feliz, teu rosto está brilhando, os teus olhos, teu semblante, mas o abatimento traz uma situação totalmente diferente, o semblante de uma pessoa. Então, a ausência de Deus, nos versículos 3 e o versículo 10, ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite e de dia, quando me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Né? Então, a corte de Davi, enriquecida pelos impostos, estava vivendo dias de devassidão e luxúria, o que deu causa à revolta de Seba. Davi percebeu que se afastara de Deus. Todos nós deveríamos ser sensíveis para perceber a ausência de Deus e, mais que isso, entender por que isso aconteceu. Então se percebe, irmãos, que estava vivendo ali uma situação onde precisava de uma intimidade maior com Deus. Apesar do reino não estar em briga, em luta, em batalha com nenhum vizinho, mas havia problemas ali dentro, do reino, da família de Davi, que, pelo que se entende, ele deveria estar mais próximo de Deus. E na situação em que ele se encontrava, ele estava sentindo como se Deus estivesse distante dele. Mas era importante ele perceber a insensibilidade. Deus estava ali. Mas às vezes o problema é tão grande que a pessoa não percebe a presença de Deus. Aí quando o homem cai nessa situação de clamar por Deus, de buscar a presença de Deus, ele vai encontrar. Então percebe que Deus parece distante de uma misteriosa realidade na vida espiritual. Nenhum cristão pode negar este fato, por mais forte que seja. Ela pode nos atingir sem nenhuma explicação lógica. Então pode acontecer situações que vai gerar problemas em nossas vidas, ou de repente pode acontecer situações que você acaba não tendo como explicar aquilo que está acontecendo com você. Você pode dizer: meu Deus, eu estou tão bem, mas de repente veio esse abatimento, essa dificuldade. Então os inimigos de Davi riam-se dele. Então a gente percebe, irmãos, que o inimigo ele deseja muito ver a derrota do cristão. Né? Ele se alegra com a derrota do cristão, porque ele veio para destruir, ele veio para acabar com a vida. Então é por isso que o salmista vai dizer no versículo 9, os inimigos de Davi riam-se dele, repetindo a pergunta: onde está o teu Deus? Com certeza ele se abateu muito com essa pergunta. Isso mexeu tanto com ele que atingiu até a parte mais insensível do seu corpo, que são os ossos. Ele acabou de dizer que os ossos dele estavam como se tivesse dilacerado por causa da dor, da alma, dos sentimentos que ele estava sentindo dentro dele. Então, lágrimas abundantes, sentimento de saudade. Ele começou a se lembrar dos cultos, dos momentos de louvor e adoração, quando ele se reunia com os irmãos, aqueles encontros fervorosos em Jerusalém. Saudade do templo, das reuniões dos irmãos, saudade de tudo. Às vezes, quando as pessoas entram por esse caminho, elas ficam vivendo só do passado, das lembranças boas do passado. Quantos se lembram do que fizeram para o Senhor, dos cultos que participaram, das festas? Porque muitas vezes não tem mais força, não tem mais condição. Mas olha, nós temos que entender uma coisa, irmãos. O abatimento tem que ser vencido em nome de Jesus. O passado serve para nós como experiência para o nosso presente, né? Mas nós não temos que viver só do passado. Então aquilo que fez você parar, aquilo que fez você se entristecer, aquilo que fez você se angustiar, né? Isso não pode impedir você de dar a volta por cima, alegrar de novo o teu semblante e dizer: o meu Deus reina. Porque alguém vai estar perguntando: onde está o teu Deus?
Por que estás abatido, ó minha alma? Talvez você pergunta para você mesmo, né? Mas ele vai dizer, eu ainda o louvarei, eu ainda engrandecerei o seu nome. E para terminar, como vencer o abatimento? Versículo 5 diz assim, ó, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e meu Deus. Amém? Então, como vencer o abatimento? Como vencer essa tristeza, meu querido? Não sei como está o teu coração, a tua vida. Se está feliz, se está alegre, se está angustiado, se estás abatido. Eu não sei, mas Deus sabe, Ele conhece a sua vida. Então, como vencer esse abatimento? Temos um inimigo que gosta de aparecer, sabia? Em nossos momentos de luta, né? Nos seus momentos aí de condição física ou espiritual, né? Numa condição de abatimento, tem um inimigo que ele gosta de aparecer. Temos esta verdade espiritual revelada quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o inimigo, o prazer dele é ver a derrota daquele que serve ao Senhor. Mas nós temos a plena convicção e certeza, como Davi, o salmista começou a alimentar a alma. E ele faz a pergunta e ele mesmo vai dizer, né? Eu ainda o louvarei, porque eu espero em Deus. Então não deixa que o inimigo ganhe terreno na sua vida, não. Encha o teu coração, a tua alma com a palavra de Deus. Busque em Deus a fortaleza e Ele vai te dar a vitória. Creia no Senhor. O salmista volta a sua alma para Deus e faz uma declaração de fé. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha a palavra, ainda o louvarei. Esperar é você crer e confiar, mesmo em meio ao abatimento. Quem serve a Deus tem sempre um ainda, ou seja, uma esperança. A nossa esperança, aleluia, ainda que os homens tenham matado, mas ressuscitou e é viva e poderosa. A nossa esperança é o Senhor Jesus, é Deus na nossa vida. Amém? Então, tenho ainda para o cristão, ainda o louvarei. A porta não se fechou para você. Você ainda vai conquistar. Né? Se você perdeu aí o seu comércio, você perdeu o seu trabalho, você perdeu o seu emprego, você perdeu muita coisa talvez durante esses dias. Mas é uma fase, ela vai passar. Creia, porque você vai fazer e dizer como o salmista, eu ainda, aleluia, louvarei a Deus, eu ainda vou ver, louvado seja Deus, a minha bênção acontecer, se materializar para a glória do nome do Senhor. Busque o Senhor. Versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Amém? Busque a Deus, não pare de buscar ao Senhor. Apesar de tudo que está acontecendo, o salmista ele vai ter fé, né, para orar. E Deus lhe dá durante o dia misericórdia e graça, e à noite, né, ele vai dizer assim, louvando, reconhece ainda que o próprio Deus quem coloca em seus lábios louvor. Uma oração ao Deus da minha vida, que ensina exatamente o apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre isso em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, vos assiste em vossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor.
Então talvez você não está nem conseguindo orar, mas se liga com Deus, presente a tua vida ao Senhor. Medita na palavra de Deus, porque o Espírito de Deus vai te dar graça e vai interceder por você e te ajudar nesse clamor a Deus com gemidos inexprimíveis. Dependa do Senhor, né? No versículo de número 9, cansado de ver a fraqueza dos homens, ele chama o Senhor de minha rocha, meu auxílio, Deus meu. Essa é a fórmula da fé com que podemos aquietar a nossa alma. Então, como é que nossa alma vai se aquietar? Coloca o Deus, aleluia, nas tuas orações, o Deus Todo-Poderoso, no teu clamor. Confia no Senhor, busca Ele, a tua alma vai ficar quieta, vai se aquietar e você vai continuar a sua jornada. Questione seu próprio comportamento. Versículo 5 e versículo 11, o salmista pergunta a si mesmo a razão por que estás abatido. Na verdade, isso era um ato de fé, lembrando de tudo que Deus houvera feito, né? Então, olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que nada, certo? Que nenhum empecilho, que nenhuma luta, que nenhuma perda, por maior que seja aí na sua vida, tire o prazer de você adorar o Senhor, de você estar presente com os irmãos. Eu sei que tem pessoas perdendo seus entes queridos de forma trágica, cruel, pessoas que estão vendo aí as dificuldades aumentando, mas faça como o salmista, amém? Pergunta para você mesmo, porque estás abatido, ó minha alma. Busque em Deus o fortalecimento da sua fé e se levante com poder e autoridade no nome daquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus, e vença qualquer abatimento, porque muitas vezes é necessário passar por esses momentos na vida, mas não podemos ficar no vale, né? A Bíblia diz que ainda que eu passe, o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor estás comigo, louvado seja Deus. Tem que passar? Tem, pelo vale, mas não vai ficar no vale, porque Deus é contigo para garantir a sua vitória. Amém? Que Deus abençoe, fortaleça você nesse dia, derramando graça, unção e bênção, que essas palavras venham trazer conforto, ânimo para nossas almas diante dessa situação, que possamos vencer qualquer obstáculo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da nossa sede da segunda igreja, da nossa congregação, os amigos, irmãos que estão aí ligados conosco. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.